Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade. Obrigado por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, os irmãos da nossa comunhão. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores, abençoa, meu Senhor, os Teus servos que se dedicam à obra de evangelizar. Abençoa, Senhor, os que trabalham na edificação da Tua igreja, ajudando, ensinando, escrevendo, aconselhando, visitando. Ó Senhor, guarda os meus irmãos da graça, da vitória ao Teu povo, manifesta o Teu poder em cada vida, em cada família, em cada coração. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Estamos de volta, meus queridos irmãos, com a palavra ao amanhecer. E o nosso texto hoje, Jeremias, capítulo 10, versículos de 1 a 10. É uma leitura maravilhosa para nossa instrução. E nós aprendemos na palavra de Deus que não é de todo impossível ser perturbado, ser desencaminhado, até mesmo com palavras bonitas. Então precisamos da palavra da verdade, a palavra de Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 1. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro enfeitam, e com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como palmeiras, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve. Porquanto não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos e ensinam vaidade, que é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem seus vestidos de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor é Deus e a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Meus queridos irmãos, os profetas de Deus sempre tiveram um problema a enfrentar, porque mesmo na nação de Israel, uma nação que Deus criou, preparou e instruiu para dar testemunho do seu poder, mesmo aquela nação, ainda houve muitos encorajadores para criar a devoção, criar imagens, criar ídolos, criar símbolos. E eles criaram ícones de toda natureza. Por isso é que o profeta começa dizendo, não aprendais o caminho das nações. A tentação sempre envolveu
o povo de Israel. Por quê? A maioria deles conhecia muito bem, pelo fato de ser um povo conservador, que guardava a história do seu próprio povo e era transmitido oralmente. Quando Moisés começa a escrever aquela palavra por volta de 1500 a.C., 1600 a.C., Israel, o povo hebreu, já tinha uma grande formação e a informação da sua história. Abraão, Isaac, Jacó, os antigos patriarcas, portanto, eles tinham a sua história transmitida oralmente de geração em geração. E, junto com o conhecimento da sua história, tinha o conhecimento da situação, do meio em que eles viviam. No Egito, milhares de divindades. Na Babilônia, milhares de divindades. Em todo lugar tinha o culto à rainha do céu. Uma maldição. Uma grande maldição. A rainha do céu foi criada pela imaginação dos homens e ela tinha muitas formas de ser apresentada. Ela aparecia sem nada nos braços, aparecia com uma criança nos braços, aparecia como uma grande expert em caça, uma dominadora da natureza e do mundo selvagem, da vida selvagem, aparecia de todas as naturezas. Os pagãos fizeram e divulgaram e realmente espalharam por todo o mundo antigo a história das deusas. Israel, participando da história dos povos, Egito, entre os sabeus, entre os midianitas, em contato, geralmente hostil, mas tinha muito contato com os amalequitas. No começo da história com Moisés, então eles entram em contato com os amonitas, os moabitas, os edomitas, e todos eram de alguma forma relacionados familiarmente. Existiam muitas tribos descendentes de Abraão com a segunda esposa, a Quetura. Existiam os midianitas, que eram, uma boa parte deles eram envolvidos, os midianitas, filhos de Quetura, envolvidos com os descendentes de Ismael, os ismaelitas. Portanto, havia um conjunto de possibilidades de Israel aprender o caminho das nações. O profeta de Deus, com a unção de Deus, a autoridade de Deus, o Espírito de Deus, diz: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. É interessante que na nossa história, no nosso contexto histórico, nos dias de hoje, quantos milhões de pessoas ficam muito apreensivas e atemorizadas ou aterrorizadas com as notícias. Tem um sinal, vai ter um eclipse no Sol, vai ter um eclipse da Lua, vai ter isso, vai ter aquilo. Tem um asteroide que está passando muito próximo da Terra. Existe uma relação real, um receio, um medo do desconhecido.
É natural o medo do desconhecido. Mas aqui o profeta de Deus diz: não aprendais, ouvi a palavra do Senhor, não aprendais o caminho das nações. Não aprenda a feitiçaria, não aprendam a idolatria, não aprendam as questões de agouro, não aprendam os costumes das nações. O profeta Isaías, antes do Jeremias, uns 200 anos, 180 anos por aí, o profeta Isaías usou a mesma instrução. A mesma instrução. Não aprenda o caminho das nações. Outras palavras, ele falou sobre os encantamentos, os feitiços, toda aquela coisa. Não aprendam. Não tenham medo. Não tenham receio. E aqui ele diz: não aprendam o caminho das nações, não se espante, não vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os povos, os pagãos se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Aí ele vai descrever a fabricação de ídolos. Vão ao bosque, cortam um madeiro, cortam uma árvore e passam a trabalhar o resultado daquela madeira, daquela árvore. Obra das mãos do artífice. O profeta, como falava pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, pelo profeta, pelo Espírito de Deus, parece que ele não erra em nada. Ele parece que sabe, parece que era um santeiro. No versículo 4 ele diz: com prata e com ouro enfeitam. Ídolos enfeitados com prata e com ouro. Com pregos e martelos o firmam. Não dá para deixar o bichinho solto, porque não serve. E o profeta descreve para que não se mova, para que não caia, para que não seja roubado, não seja levado. Pois são como a palmeira. Ele está elogiando aqui. São como a palmeira. Formosa, bonita. Palmeira é formosa, mas não sai do lugar. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, pois não podem andar. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. É a maneira profética de descrever a maldição do ídolo. Presta para nada, só para iludir, só para atrasar, só para atrapalhar e, no final de tudo, condenar as pessoas. Porque não existe nenhuma pessoa sensata que queira ser substituído por uma boneca, por um tronco, por uma figura. Não existe. Uma pessoa inteligente jamais trocaria seus pais por uma boneca, por um tronco, por uma coisa fabricada. E trocar Deus por um tronco, trocar Deus por uma pedra, por uma rocha. Então o profeta de Deus diz: não tenham receio, não tenham receio. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Aí fica maravilhosamente claro que nós devemos ter temor do Senhor e não dos sinais nos céus. Nós devemos ter amor e respeito e buscar, de alguma maneira,
nos aproximar e servir ao Senhor e não ao ídolo, resultado de um tronco que foi cortado, de uma árvore que foi cortada, resultado de uma rocha que foi esculpida, resultado de metais que foram fundidos. Não tem valor nenhum, nem pode fazer o mal, portanto, não temos nenhum receio de amaldiçoar e colocar exatamente na posição que estas coisas merecem, no lixo. E também não podem fazer nada pelos seus devotos, nada pelos seus adoradores, pelos que têm alguma reverência, algum respeito por aquilo, porque não presta para coisa nenhuma, não vale nada. E o profeta de Deus, cheio do amor de Deus, diz: ninguém é semelhante a ti, mas todos eles se embruteceram. Este é esta é a maneira de identificar a idolatria, a devoção. Brutalidade espiritual. Todos eles se embruteceram e se tornaram loucos e ensinam vaidade. O madeiro é vaidade. O ídolo é vaidade e inutilidade. Não presta para nada. Ele ainda diz no último, aqui para terminar, que eles trazem prata e ouro da melhor qualidade. A prata de Tarsis e o ouro de Ofir, ou Faz. E das mãos do fundidor sai aquela coisa perfeita. Vestidos extraordinários, azul celeste e púrpura, obra de sábios. Só pessoas preparadas fazem coisas tão bem feitas, mas não vale porcaria nenhuma. E ele conclui o versículo 10 dizendo: mas tu, Senhor, é o Deus da verdade. Tu é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a tua indignação. Que Deus abençoe os meus irmãos, dando graça a cada um. E a minha intercessão hoje é pela irmã Teresinha de Jesus, pela sua família. A Rafaela, o José, o Júnior. Vamos orar por eles, orar pela Giovana, orar pela família, os familiares do Júnior, os familiares da Rafaela, os familiares da TT no interior. Aqui é a família bem restrita. Vamos orar por eles. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor profundo. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça manifestada e revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos ungindo, Senhor, e nos ensinando a te servir e a te seguir, nos dando graça e autoridade para anunciar, meu Senhor, a verdade santa, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz com Deus. Deus fiel, Deus bondoso, Deus todo-poderoso, ouve, Senhor, as nossas petições. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.